Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham. A gente preparou para vocês, ou pelo menos a gente tinha uma ideia de trazer para vocês um pouquinho mais de informação em relação à economia do Brasil, a economia brasileira, erros, acertos, o que poderia acontecer daqui para frente, enfim, se realmente ela estaria tão ruim a ponto de trazer preocupação aí para alguns analistas, ou se estaria tendo um crescimento efetivo aí e robusto, como o ministro da Economia tem pregado. Enfim, a gente queria pontuar esses detalhes com vocês. Para isso, a gente trouxe um time muito bom, muito jóia aqui, começando com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Antônio da Luz, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, também, Padovani, é um prazer ter você aqui com a gente. E o João Batista Olive, sempre trazendo ali aquele comentário, aquele algo mais aí para as nossas entrevistas. Mas queria começar, obviamente, mudando um foco um pouquinho desse início de entrevista. Afinal de contas, a gente vai, ao longo da nossa conversa, saber exatamente o que está acontecendo com a economia brasileira, mas eu acho que o mais importante nesse momento, principalmente nessa virada aí depois das eleições, que foi o anúncio da volta das restrições, da regressão das fases de contenção aí contra o coronavírus. Isso muda o que a gente tinha de percepção da economia até agora? Vamos começar? Antônio da Luz, pode ser com você? Maravilha, Alexandre. Prazer estar contigo, um prazer estar com o João, um prazer estar com meu colega Padovani lá do BV. E um prazer enorme estar aqui com a audiência do Notícias Agrícolas, essa audiência que sempre nos prestigia com a sua atenção, com a sua observação, e que depois conversa com a gente lá no Instagram, conversa com a gente lá nos comentários, enfim, um prazer grande estar com vocês. Olha, Alexandre, eu acho que sim, porque quando a gente roda modelo de previsão, nós sempre trabalhamos com uma coisa que nós economistas chamamos de ceteris paribus, né? Tudo mais constante, as coisas devem então ir por este caminho. Só que nós não conseguimos prever bandeira que governadores, que prefeitos, enfim, que as autoridades, o sistema de distanciamento social, nós não conseguimos colocar no nosso modelo o efeito, como vai se comportar uma pandemia, né? Os indicadores que a gente precisa projetar, eles já são suficientemente complexos, nós não podemos colocar uma pandemia neles. Agora, o fato é que nós estávamos trabalhando com um cenário onde a economia começava a retomar de maneira mais contundente à medida que o distanciamento social ia enfraquecendo para que as atividades voltassem para uma forma semelhante àquilo que nós temos como normal. Lógico que sabemos que enquanto não tivermos a população global vacinada, nós não teremos normal, mas aquilo mais parecido com o normal. Ou seja, quanto menos restrições e mais abertura, mais a economia volta ao normal. Como nós estávamos com uma regressão da pandemia e uma ampliação da abertura econômica, nós estávamos vendo um crescimento econômico mais robusto, um crescimento mais significativo. As perspectivas para o desempenho do terceiro trimestre de 2020, que vai ser divulgado agora dia 3, depois de amanhã, deve trazer um número bastante animador na comparação com o segundo trimestre, mas à medida que nós voltamos a recrudescer a economia, começamos de novo fecha-fecha, o governador João Dória, inclusive, quer proibir até festas privadas, né? Como se ele tivesse esse direito, como se ele tivesse esse poder, como se tivesse essa força. Enfim, mas por mais que ele não mande absolutamente nada na casa das pessoas, as pessoas fazem o que elas quiserem, ele que vai se danar, mesmo assim, o sinal que ele passa para a economia e o sinal que ele passa, o viés que ele dá para aquilo que ele deverá fazer e outras autoridades também deverão fazer por razões corretas, não vou discutir os motivos aqui, mas os sinais que aquilo que é público, que são as autorizações para a abertura da economia, dos negócios,
o viés, os sinais passam a ser negativos para a economia, de fato, nós temos que voltar para as pranchetas e refazer as contas. E refazer as contas dentro do novo cenário que deverá vir à medida que, infelizmente, a pandemia volta com muita força agora nesse último quarto do ano. Padovani, o que mais te preocupa nessa regressão relacionada aí à economia, né? Principalmente com essa decretação de fases amarelas, reduções de horários de trabalho e a percepção, né, econômica por trás disso? O que mais te preocupa? A minha maior preocupação, Alexandre, é que nós não tenhamos aprendido nada com a primeira fase. O que aconteceu na primeira fase? Nós fechamos tudo, nós fomos bastante restritivos. Eu não condeno os governantes por terem feito isso. Não concordo, falei 1000 vezes aqui no Notícias Agrícolas que eu não concordava com aquelas medidas, mas eu entendo. Né? Uma coisa é a gente falar sem nenhuma responsabilidade, outra coisa é a gente falar com responsabilidade, que é o caso dos governantes. Respeito. Agora, o que nós dizíamos aqui? Gente, olha, nós estamos fechando cada vez mais e a curva de casos e de óbitos não para de subir. Ao mesmo tempo, quando nós começamos a diminuir as restrições, a curva estava caindo e continuou caindo. Ou seja, não é exatamente o fechar tudo que resolve. Nós talvez tenhamos alguns outros fatores, até quem sabe mais importantes. No entanto, nós percebemos que os comércios podem abrir. Podem abrir. Claro, nós talvez teremos que controlar o número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Agora, aquele negócio de dizer assim, não, o que é essencial vai abrir, o que não é essencial vai fechar, não. Isso não nós vimos na primeira onda que isso não faz sentido, não funciona do ponto de vista pandêmico e do ponto de vista econômico é um desastre. Então, fechar tudo é algo que nós devemos evitar. Talvez ampliar os controles, ampliar algumas restrições, mas sempre com os negócios abertos. Ter uma fiscalização, uma exigência maior em torno das medidas protetivas, até aí, ok, o que já traz bastante impacto econômico. Agora, fechar é algo que pode trazer um impacto em cima de empresas que foram sobreviventes da primeira onda e eu não sei se elas terão a mesma sorte na segunda. Então, o meu maior medo, Alexandra, respondendo objetivamente a tua pergunta, é que nós não tenhamos aprendido nada com a primeira onda, ou seja, que a gente saia fechando tudo, medidas drásticas, preocupação 100% com a saúde e 0% com a economia, como se saúde e economia fossem coisas antagônicas, se elas não tivessem intrinsecamente ligadas. Então, meu maior medo é esse, um fecha-fecha indiscriminado sem uma melhor avaliação. Roberto Padovani, da mesma forma te pergunto, o que mais te preocupa nessa regressão aí? Olha, de fato, o grande risco da economia brasileira nesse momento é você fechar novamente, e isso vai fazer com que você tenha uma desculpa política importante para aumento de gastos, para extensão de programas sociais. Como o endividamento no Brasil já é muito elevado, uma piora no quadro da pandemia, com implicações econômicas relevantes, pode conduzir a uma dinâmica de dívida preocupante no Brasil, e isso acabaria levando a percepção de risco, pressionando o câmbio, inflação, taxa de juros, e, portanto, você entraria em 2021 com uma economia sem recuperação. Uma economia que não recupera traz tensões políticas, portanto, normalmente o que a gente vê na história é que crises econômicas são acompanhadas por crises políticas. Portanto, a coisa que mais me preocupa nesse momento é que você tenha um novo confinamento da forma como a gente viu no primeiro semestre, que traria implicações negativas na economia e na política. Agora, eu acho que a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Se a gente aprende alguma coisa com a experiência europeia, é de que o impacto sobre o número de mortes é baixo, aumento de casos é forte, mas o número de mortes não acompanha. A gente está vendo também impactos no setor de serviços europeu, mas impactos muito mais moderados. Existe uma resistência hoje muito grande para se promover novos confinamentos, como a gente fez no Brasil no começo do ano. Portanto, eu acho que esse é o risco principal, mas eu acho que a gente não vai chegar lá. Provavelmente existe um alerta, existe uma cautela com essa segunda onda, mas dificilmente caminharemos para um cenário de crise aguda na economia e na política.
Você falou da preocupação com os gastos, Padovani. Se de fato se concretizar, esperamos que não, mas se concretizar, o governo ainda tem fôlego? Acho que o que talvez tenha que ser feito agora, se tem muito menos espaço, vai ter que focalizar realmente nas pessoas que precisam mais, com menos recursos. Não vai ter o espaço para o populismo que a gente viu no primeiro semestre, em que você começou a falar de um auxílio emergencial de R$300, acabou em 600, você vai ter que fazer um valor menor para menos pessoas. Agora, fundamentalmente, você vai ter que focar em empresas, foi o que a gente não fez. O programa de ajuda aqui no Brasil foi muito desequilibrado, muito focado em renda e menos nas empresas. Portanto, eu acho que o que pode acontecer, num caso eventual de a gente ter um outro confinamento, é alguma extensão dos programas de auxílio emergencial, com recursos mais controlados, e prorrogação dos programas de ajuda a crédito para as empresas. Então, provavelmente é um quadro mais reequilibrando empresas e famílias e com menos recursos para as famílias. Muito bem. João Batista, você ouviu aí os dois economistas falando e você como jornalista, qual a sua percepção e como você vê essa questão da regressão? Principalmente em São Paulo, a gente já está falando de volta à fase amarela, né? Pois são duas coisas. É o que esperava ouvir do Padovani e do Antônio da Luz, exatamente essa posição, de não aceitar essa decisão, porque os fatos mostram que essa segunda onda já estava presente desde o início do mês, então, assim, um descrédito total. Esse é o meu enfoque, são dois, né? Primeiro, esse é o meu enfoque, de que o Dória está afetando, ferindo de morte o principal instrumento para a gente controlar qualquer epidemia em qualquer lugar do mundo, que é a credibilidade. No momento que esse cara deixou um mês a gente ficar na agonia e chega dizendo, nas vésperas das eleições, que ele não tomaria essa medida, depois toma, ou seja, ninguém mais acredita e você ouve as pessoas na rua, eu moro aqui no interior, nas vendinhas, o pessoal dá de ombro e fala assim, João Batista, né? Isso é política, então não vai acreditar nas medidas governamentais, imagine você. Agora, a segunda, eu vou deixar uma pergunta aqui, essa é uma consideração, mas já deixo uma pergunta. Quando o Padovani, quando o Antônio da Luz dizem que a preocupação sim é com a economia, eu pergunto, ao lado do João Dória, não tem o Henrique Meirelles, o ex-ministro da Economia, super forte? Não é possível que o Dória não tenha ouvido o Meirelles e não é possível que o Meirelles não saiba das consequências de uma decisão idiota como essa. Fica a minha pergunta, Alex. Muito bem, então vamos a ela. Padovani, pode começar? Posso, acho que a gente aqui, no caso específico de São Paulo, não está repetindo o fechamento da economia que a gente viu em momentos anteriores. Em momentos anteriores a gente tinha lá o nível vermelho, como se usou aqui em São Paulo, agora o nível de restrições mais baixos. E eu acho que essas restrições menos intensas vão causar, como está acontecendo na Europa, menos danos na economia. Então não se trata de um cenário binário, que ou você fecha toda a economia e prejudica, obviamente, o crescimento econômico, ou você não faz nada. Acho que é uma cautela, algum tipo de controle está sendo feito, exatamente como acontece na Europa. Acho que isso é uma gestão prudente, com impactos econômicos moderados. Realmente eu não vejo um impacto relevante, até porque eu acredito que a gente tenha, acho que como o próprio Antônio da Luz comentou, a gente aprendeu muito, não só como administrar essa crise do ponto de vista de gestão pública, mas também do ponto de vista sanitário. Há uma mudança cultural, há novos protocolos médicos, tudo isso faz com que você tenha menores danos dessa segunda onda. Portanto, eu vejo a segunda onda como menos danosa do ponto de vista sanitário e causando menos problemas do ponto de vista econômico, e aí, nesse sentido, um pouco de cautela, eu acho que não chega a ser um problema, não. Da Luz, menos danosa do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico, mas com que resultados, né? Ou com que preocupações aí para a economia em si, para o dia a dia do consumidor, da população em geral? Alexander, eu queria primeiro mostrar que dentro desse país enorme há diversas situações diferentes, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu me encontro, nós estamos em vermelho todo o estado. Todas as regiões do estado estão em vermelho. Nós estamos, portanto, numa situação mais acelerada de retomada de casos do que São Paulo.
aqui os hospitais estão lotados, inclusive os privados. Então, mesmo aquelas pessoas que podem pagar por um tratamento particular ou que têm um bom plano de saúde, que tem a tranquilidade de que, se no caso de se infectar, terá ali o hospital A, B ou C à sua disposição, não é mais o caso. Aqui nós estamos com os hospitais lotados. Mesmo assim, o governador ele fez um decreto, foi publicado hoje de manhã, que lógico que traz uma série de restrições, mas nem perto do que fora lá no início da pandemia, na primeira onda. Então eu quero crer que os governantes, aos poucos, eles estão aprendendo, e a gente não deve se prender apenas ao discurso do João Dória, que foi um discurso talvez desalinhado ao que os colegas dele, governadores, estão fazendo nos seus estados. Então, só para primeiro indo ao encontro do que disse o Padovani, e que eu também já tinha mencionado, de que sim, nós estamos aprendendo com o processo e quem sabe façamos algo melhor. Quanto aos medos, eu de novo, eu vou pensar uma preocupação do Padovani para fazer um link com aquela entrevista que nós fizemos, que saiu no final de semana sem ser esse no anterior, e que nós falamos bastante, Padovani, aqui sobre, eu estava falando para os produtores, o problema da dominância fiscal, o risco da dominância fiscal, que diabos é isso e que problemas que nós temos. E que bom que você falou de populismo, palavra sua, não foi minha, que bom que você falou, embora eu concorde. Quero deixar claro a minha concordância com ela, não foi um ponto que você trouxe. Você falou também do medo de que essas restrições sejam motivos para gastar mais. Bom, por que o Padovani, por que eu e por que os economistas sérios do Brasil, que são a imensa maioria deles, aqueles que olham para o mercado, não estão olhando para partido político, não estão olhando para a eleição, estão olhando apenas para o que acontece de fato com os negócios, com as empresas, a gente se preocupa com o que está acontecendo com o lado fiscal brasileiro. Só para nós termos uma ideia, nós já estamos até outubro com um déficit primário no Brasil de 700 bi. Se nós colocarmos os juros da dívida junto, nós já vamos para 1 tri de dívida só esse ano. Só este ano. E o ano não acabou. Ainda falta novembro e dezembro para fechar essa fatura desse déficit primário. A gente deverá fechar só o déficit primário na casa de 1 tri esse ano. Então, mais os juros da dívida. Então, nós estamos sim com uma situação muito grave do ponto de vista fiscal. E quando se essa nova onda do coronavírus servir como motivo para que nós gastemos ainda mais, e aqui eu quero deixar claro, eu sei a necessidade das pessoas. Eu sei que é muito difícil estar desempregado. Nós já tivemos essa conversa, o João e eu, ele que tem esse coração enorme, maior que ele, na defesa, né, das pessoas, das mais necessidades, etc. A gente entende isso. O problema é que, às vezes, um filho da gente precisa de alguma coisa e nem assim a gente pode dar. E se a gente tenta alcançar aquilo, nós geramos uma escassez ainda maior ali na frente. Então, nós temos que ter muito cuidado para que as decisões que nós venhamos a tomar agora, seja no mundo privado, seja no mundo das restrições ao funcionamento da economia, seja no gasto público, ele não condene o nosso país a ficar 10, 15, 20 anos trabalhando só para pagar o buraco que nós estamos abrindo agora, sem falar no risco de hiperinflação, que não sou eu quem está dizendo, quem disse isso foi o ministro da Economia, o risco da dominância fiscal, que sim, eu falei aqui no Notícias Agrícolas, mas agora, dia 20 de novembro, quem falou isso foi o presidente do Banco Central. Então, nós temos que ficar atentos para não tornarmos um problema que é grave e complexo em algo mais grave ali na frente. João Batista? Eu vou me dirigir agora ao Padovani, que não deve ter acompanhado esse debate meu com o Antônio da Luz, e sempre entendendo, claro, brincando, né, que o coração do economista de banco é mais duro do que o economista de uma federação, eu coloco para o Padovani. Padovani, já entendemos que você e o Antônio da Luz são a favor da manutenção do teto de gastos, né, que não devemos gastar mais, etc. Que bacana, né? Mas aí eu coloco nas suas mãos, se fosse você o presidente, né, como é que você faz com duas frentes, né? O ministro furador de teto, o que você faz com ele? E o segundo, e aquele povão lá que está na sua janela aí, Padô, que você olha aí do banco e olha lá para baixo, 20 milhões de desassistidos a partir exatamente daqui a um mês.
Olha, João, as coisas não são incompatíveis, elas parecem incompatíveis no debate político, né? Que normalmente você tenta ser um pouco, puxar para um lado, para o outro. Agora, olhando friamente os números, a gente sabe que a pior forma hoje para aumentar, talvez a maneira mais eficiente, vamos dizer assim, para aumentar a pobreza, concentração, né? Para aumentar a concentração de renda, para trazer desconforto social, tensão na população, para você piorar as condições de renda, é muito simples, é só aumentar gasto público, né? Então, se você prorrogar o auxílio emergencial para o ano que vem, por exemplo, o que vai acontecer instantaneamente é que todo mundo vai perceber rapidamente que a dívida vai subir. A Argentina acabou de dar calote em maio, então muita gente vai achar que o Brasil vai para esse caminho. Bom, se há o risco de um calote na dívida pública, então ou o dólar não entra mais, ou ele sai, o fato é que o dólar dispara, as empresas já estão com pressão de custos relevantes, e elas vão acabar repassando esse custo adicional do dólar, a inflação vai subir. A inflação ela já corrói a renda dos trabalhadores, mas ela mata a confiança e mata o crescimento e faz com que o Banco Central aumente a taxa de juros, aumentando ou controlando ou piorando as condições de crédito, vamos dizer. Então, não só pela renda, mas também pela confiança e os juros. O fato é que você para de criar emprego. Então, a população pobre ela vai ser afetada por uma menor capacidade de consumo e menor emprego. Então, você aumentar gasto público nesse momento, ele vai atingir diretamente o pobre, ele vai aumentar a pobreza no país. Então, eu diria que o melhor discurso social, o melhor discurso no país de responsabilidade social é você ser responsável fiscalmente. Às vezes isso não fica muito claro, mas é tão simples quanto eu disse para vocês aqui. Agora, Alex, pode falar, João. Não, duro é que tem que combinar com os russos, né? É aí que não, entra, mas olha, o ministro furador de teto, né, Pador? Mas os russos, eles sabem fazer conta também, né? Então a gente tende a achar que o ambiente político em Brasília vive em outro planeta, em Marte, né? E agora, na política, na maior parte das vezes, o contexto conta, né? Então, todo mundo em Brasília hoje, no Congresso, no Palácio, no Ministério da Economia, todo mundo percebe que se os gastos não forem controlados, você caminha rapidamente para uma crise. E a gente tem na nossa memória a crise de 2014 da Dilma. Foi uma recessão longa, profunda. Não só isso gerou custos políticos, mas isso gerou danos institucionais. Quer dizer, houve um crime de responsabilidade fiscal e levou ao impeachment do presidente. Hoje, se você caminhar lá na esplanada, você vai rapidamente ouvir de todo mundo que há um medo de que se crie não só uma nova crise com danos econômicos, sociais e políticos, mas também se gere crimes de responsabilidade. Então, o Brasil aprendeu com a crise. Em 2015, nós avançamos. E é justamente por isso que os russos, né, como você brincou, estão de olho nesse processo. Quer dizer, eu não consigo imaginar nenhuma possibilidade de populismo nesse momento, como a gente teve lá pré-2014. Porque as condições hoje impõem essas restrições. E mesmo os políticos fazem contas. Tá. Viu, Alex? Eu só para fechar, deixar como pergunta, está claro para todos nós que estamos assistindo aqui no Notícias Agrícolas as falas desses dois economistas que ninguém aceita furação de teto, gastos demasiados, nada além do que é normal, por tudo isso que o Padovani acabou de dizer. Então, assim, eu acho que a gente tem que virar a página, né? Não vamos ter problemas maiores com a fase amarela, a não ser esse populismo do Dória. Não vamos furar o teto, beleza. Agora, acho que a gente pode retomar, Alex, a nossa pauta inicial e saber que nós estamos encerrando o ano brilhantemente na economia. Veja o que está acontecendo hoje lá no Ibovespa. Tá bom, a influência da vacina lá nos Estados Unidos, o boom, todo o otimismo do mundo. Ok, nós estamos dentro do mundo, nós estamos refletindo isso. Então, nós estamos fechando o ano maravilhosamente, apesar da epidemia, da pandemia. E como é que fica a virada do ano? Acho que é isso que importa para todos nós e os produtores rurais, né, Alex? Sem dúvida. E daí, Antônio, eu dou continuidade a essa pergunta do João Batista no sentido de esse avanço que a gente viu até agora na economia, obviamente sem esse fator pandemia ser considerado, essa segunda onda ser considerada, precisa das reformas?
Alex, a questão das reformas é o seguinte: que carro que eu quero participar da corrida, né? Se eu continuar correndo com um carro que de 20 carros está sempre disputando o 19º lugar, é evidente que não adianta eu mexer na postura de pilotagem do piloto, o carro é muito ruim. Fazer as reformas, ele tem um pouco dessa metáfora, ou seja, eu troco de carro. Que nós vamos correr mais em 2021 parece bastante claro, até porque a base de comparação favorece. Nós estamos trabalhando com crescimento para a economia no ano que vem, alguma coisa entre 13,5%, quem sabe, num cenário, né, muito positivo, quem sabe até beliscar algo próximo de 4%. É um crescimento muito bom, uma virada de página, sempre lembrando, não estamos considerando o tamanho dessa segunda onda, enfim, nós estamos olhando que a partir de agora as coisas vão, a vacina vai vir, vai dar tudo certo, nós vamos voltar para a nossa normalidade. Aí devemos crescer alguma coisa entre 3,5%, quem sabe até alguma coisa próxima de 4% ano que vem, que é uma retomada, é uma virada, mas não recupera os 4,5%, 4% que a gente deve cair esse ano. Então, mas sim, é uma retomada, é uma mudança. Agora, para que eu possa não só retomar o que eu perdi, mas eu acelere, eu aumente a minha velocidade média de corrida, o tempo por volta, ou minha velocidade de cruzeiro, se vocês preferirem, eu preciso trocar de automóvel, preciso trocar de equipamento, não posso continuar com o equipamento que eu tenho. Então, ou seja, não dá para dar 60 dias de férias para juiz, para promotor, para não sei o que, não dá. Não dá para dar quinquênio, triênio, quadriênio, ênio, esses ênios todos que o setor público recebe, não cabem no bolso do cidadão brasileiro, não cabe. A gente precisa fazer uma reforma administrativa, não dá mais para nós termos um gasto público da forma como nós temos hoje no Brasil. E olha que eu ainda, embora eu concorde, nem citei medidas mais profundas, como extinção de municípios, que é uma barbaridade, a quantidade de municípios que o Brasil tem, muitos deles absolutamente inúteis, só vivem porque tem repasse federal, porque senão nem existiriam. As pessoas trocam hospitais, postos de saúde, posto de polícia por uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores, onde a gente já se viu uma coisa dessa. Mas, enfim, não vou nem entrar nessa seara que é mais polêmica. Mas se nós fizermos reforma administrativa, reforma tributária, que o sistema tributário do Brasil está entre os 5 piores do planeta. Isto atrasa o ambiente econômico, atrasa os negócios, os contratos, prejudica as estratégias e os planejamentos das empresas dentro do território nacional, prejudica o comércio do Brasil com outros países. Enfim, a gente precisa mudar o nosso sistema tributário. Então, nós, sem fazer nada, basta a economia voltar a crescer por força da retomada, nós já deveremos ter um ano bom no ano que vem, se comparado vis-à-vis com o ano de 2020, né? Dado que a pandemia não nos prejudique, né? Considerando que ela vai ter fim em 2021. Nós já vamos ter um ano bom. Agora, se a gente quer ter um ano bom em 21, 22, 23, 24, 25, 26, e aí recuperar não só totalmente as perdas de 2020, mas também recuperar o tempo perdido lá com a crise da Dilma, que até hoje nós não recuperamos, nós temos que trocar de automóvel, nós temos que trocar de equipamento, nós temos que ir para uma outra estrutura que seja reformada, e não essa que nós temos. Padovani, da mesma forma, para você a pergunta, quão consistente é essa retomada, na sua opinião, e quão dependente de reforma ela é? Olha, bom, primeira coisa, eu assino embaixo o que o Antônio da Luz falou, e eu vou contar a mesma história de outro jeito, né? Mas eu vou começar essa história com um ponto que o João mencionou, que eu achei muito bom. A gente está muito preocupado no mercado com essa segunda onda, com o teto de gastos, com a extensão do auxílio emergencial. Eu vou ser bem radical, que isso tudo é bobagem. Qual que é o problema, qual que é o desafio da economia brasileira hoje? O desafio é pagar uma dívida de 94% do PIB. A dívida bruta saltou de 76 para quase 94, a gente vai ver o fechamento do ano. Então temos uma dívida para pagar. Como é que você paga uma dívida desse tamanho? Você tem que ter ou arrecadação ou você controla a despesa. Tem que ter fluxo de caixa para pagar a dívida feita ou para deixar de fazer novas dívidas. Bom, do ponto de vista da receita,
os últimos 30 anos mostraram que a economia brasileira cresce em média 2,2. A gente não consegue ter um crescimento robusto a ponto de você ter uma arrecadação forte e se liquidar com a dívida. Então, dificilmente será esse cenário que teremos para frente. Estatisticamente, 2021 deve ter um crescimento aí na casa de 4%, isso é mais ou menos tranquilo. Agora, a continuidade desse crescimento é um desafio nosso. Então, a gente, para pagar a dívida, tem que ter receita, tem que ter uma economia que cresce, e a economia cresce pouco. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer reformas que aumentem a produtividade da economia e, portanto, gerem um crescimento mais robusto na frente que te possibilite arrumar dinheiro para pagar a dívida. Qual que das reformas que estão aí, reforma tributária é fundamental, né? Então, mas temos feito outras, né? A lei de saneamento, marco regulatório do gás, lei de falências, autonomia do Banco Central, são todas as reformas que contribuem para um crescimento econômico maior e, portanto, mais arrecadação. Mas falta a gente avançar na tributária. Bom, do lado da receita temos restrições, temos que fazer reformas que aumentem a produtividade e o crescimento. Do lado da despesa, a gente tem que, como o Antônio da Luz comentou, a gente tem que controlar a despesa pública. Hoje, mais ou menos 60% de tudo que o governo arrecada é usado para pagar folhas de pagamento, ou funcionários nativos ou aposentados. A reforma da Previdência já foi feita, então precisamos agora olhar com cuidado os gastos de folha de pagamento, que é a reforma administrativa. Portanto, temos que fazer uma reforma administrativa para reduzir despesas, sobrar caixa, pagar a dívida que foi feita e não tomar mais dívida. Agora, só isso ajuda? Não. O cálculo nosso é que você vai, se tudo caminhar bem, economia retomando, você fazendo reformas, tentando controlar a despesa, essa dívida vai caminhar para 100% do PIB em 7 anos, que a gente só vai conseguir estabilizar essa dívida no final do próximo mandato presidencial. Então, como é que você faz para enfrentar, então, esse dilema brasileiro que é a dívida elevada? Você vai ter que vender ativos públicos, o BNDES vai ter que devolver recursos, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa vão ter que reduzir investimento em setores e empresas, você vai ter que fazer concessão, você vai ter que fazer privatização. Portanto, a gente vai ter que reformar o Estado, não só na folha de pagamento, mas repensar o tamanho do Estado na economia brasileira, que, como bem disse o Antônio da Luz, não cabe mais no bolso do cidadão brasileiro. Ficou um Estado muito caro e, principalmente, muito ineficiente. Então, você tem que repensar o Estado. O grande desafio brasileiro não é saber se o Paulo Guedes fica no cargo, se o teto será respeitado, se teremos auxílio emergencial. O grande desafio brasileiro chama-se ajuste do Estado. E é isso que teremos que fazer pela frente via reformas. Agora, só para responder especificamente esse teu ponto, Alex, eu acho que a recuperação, ela aconteceu, ela veio uma recuperação em V, basicamente porque a gente nunca teve uma experiência de parada simultânea em todos os países e setores ao mesmo tempo, mas também é verdade que nunca tivemos tantos estímulos fiscais e monetários no mundo. Rapidamente a gente aumentou o gasto público, reduziu a taxa de juros e injetou liquidez no sistema. A reação foi muito forte, a recuperação foi em V. Ela acomoda agora, porque está tendo segunda onda no Brasil, está tendo segunda onda nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma acomodação natural, não teremos auxílio emergencial no começo do ano que vem, isso tudo acomoda o crescimento econômico. Agora, isso são questões de curto prazo, o ano que vem a gente vai crescer, eu concordo aí com a visão do Antônio também, de que deve crescer pelo menos 3%, vai ser mais do que isso, porque o mundo está indo bem, a gente tem câmbio favorável para o exportador, os juros são muito baixos no Brasil, isso tudo ajuda a economia a crescer. Agora, isso tudo é conjuntura, isso não é um desafio. Qual é o desafio brasileiro? É pagar a dívida. Para isso, a gente precisa fazer reformas que aumentem a produtividade e reduzam o tamanho do Estado na economia. Ô Padovani, mas isso tem se mostrado bastante difícil, principalmente quando se fala das privatizações, né? O governo tem, em alguns casos, encontrado soluções e avançado, mas em outros esbarrado muito em questões políticas, muitas vezes, né? E isso fica inevitável. Como contornar isso? Olha, privatização sempre foi difícil no Brasil, né? Aliás, eu trabalhei no governo Fernando Henrique Cardoso entre 93 e 95 e eu me surpreendi em 2018 na campanha eleitoral quando muita gente dizia que o Fernando Henrique era um marxista, um comunista, era um governo social-democrata. E eles fizeram, daquele governo você privatizou mais do que ninguém. Privatização não é uma coisa simples. O que eu acho que a gente está acontecendo é que o discurso de campanha de 2018 está enfrentando as realidades que existem no país. Você tem muitas travas, o processo é lento. Agora, eu acho que é um governo com um bom time econômico, o diagnóstico ele é bem feito, e a entrega é um pouco lenta, mas eu acho que ela vai acontecer. Então, eu diria que existe uma pressão para se privatizar e fazer concessão, é verdade, a gente tem uma dívida a pagar, e eu acho que isso vai ser parte da agenda econômica principal do Brasil nos próximos 7 anos. Então,
É um processo lento, mas que, na minha opinião, ele é inevitável, ele vai acontecer. João Batista? Não, de novo, primeiro eu estou feliz com a participação desses dois economistas, grandes economistas, que estão nos ajudando muito a esclarecer a situação do Brasil. Acho que certamente os nossos telespectadores estão concordando comigo. Mas veja só, amigos, Alex, estamos num consenso. Todos nós, né? Eu sou mais que o Antônio da Luz, mais que o Padovani, defensor das reformas. Puxa vida, estamos aqui nessa luta há tanto tempo, quando eu tinha cabelos. Muito bem. Só que nós temos hoje a seguinte proposta, feita pelo Padovani e pelo Antônio da Luz. Temos que fazer a reforma administrativa primeiro para reduzir o tamanho do Estado, óbvio, e depois fazer a fiscal, a tributária, para botar dinheiro no cofre. Ótimo, está resolvido. Aí o produtor rural que está nos assistindo perguntando, vai sobrar para nós? Essa é a questão, porque de onde vai sair o dinheiro? De onde? Né? Porque nós temos vontade política, mas tem que enfrentar a realidade e tal. De onde vai vir? Bom, para mim é o que está acontecendo aqui em São Paulo também, com a proposta novamente do Dória, do infeliz do Dória. E os outros governadores vão seguir através do aumento do ICMS, porque tem que botar dinheiro no cofre. Se o governo federal vai cortar, né, dinheiro dos estados, os estados têm que arrumar dinheiro. Então eu temo, Alex, que a reforma, o ajuste do país, né, o ajuste fiscal não, o ajuste do país vai se dar nas costas dos produtores rurais. Ou estou enganado, Alex? Bom, vamos perguntar para o da Luz, então. O que você acha, Antônio da Luz? Passo a bola para você. A pergunta era para você, Alex. Eu já passei a bola. Olha, eu vou dizer um negócio. Com certeza vai sobrar, tá? Com certeza. Mas eu acho que não tem nada a ver com a reforma tributária. Por que acontece? Porque eu acho que vai sobrar para o produtor. Porque vai sobrar para o produtor, para o advogado, para o médico, para o engenheiro, para o economista, para todo mundo vai sobrar. Porque existe uma máxima na economia que é a seguinte: toda vez que nós gastarmos mais do que nós arrecadarmos, nós vamos gerar uma dívida. Essa dívida será paga. Ela será paga mais hoje, mais amanhã. Se mais hoje, nós vamos precisar de maior receita agora para pagar essa dívida. Se mais amanhã, nós vamos precisar de mais receita para pagar ela, a parte agora e a parte de amanhã, mais juros, que vai incidir juros. Então, se eu aumento o gasto, eu necessariamente vou precisar em algum momento ou gastar menos ou arrecadar mais. A tônica que os governos nos apresentam é sempre aumentar a receita. Como é que eu aumento a receita? Ou eu me endivido ou eu aumento os impostos. O me endividar funciona por um tempo, que é o que o Brasil fez agora. O Brasil não aumentou a carga tributária, o Brasil foi lá e aumentou a dívida. Ou seja, ano que vem nós temos que pagar os gastos do ano que vem, mais a dívida que a gente pagava, mais o serviço da dívida que a gente pagava, já pagaria de qualquer jeito, mais a que nós constituímos esse ano. Ou seja, só tem duas formas do governo buscar dinheiro na sociedade. Ou ele aumenta a dívida, ou ele aumenta os impostos, sabendo que aumentar a dívida significa aumentar mais ainda os impostos lá adiante. Não tem outra saída. Então, o produtor rural vai pagar mais imposto, ponto. É o que eu quero? Não é o que eu quero. O que eu e o Padovani estamos dizendo aqui, e de maneira enfática, é que nós temos que cortar gastos ano que vem, porque senão o senhor, produtor rural, vai pagar ainda mais impostos. Não só no ano que vem, mas nos próximos. E a reforma tributária, ela não mexe, ela não altera no tamanho da carga tributária. Isso é uma coisa muito importante dizer. Reforma tributária não altera o tamanho da carga, mas sim a forma como nós, contribuintes, pagamos os nossos impostos e como que os governos recebem os seus impostos. Nós vamos para mecanismos mais limpos, mais lisos, mais eficientes e mais neutros do ponto de vista econômico. Mas nós não mexemos na carga. O que altera a carga tributária, pagar mais ou pagar menos, é gasto público. Quanto maior o gasto, maior a carga. Quanto menor o gasto, menor a carga. Como nós estamos com um gasto muito elevado e se elevando muito forte por conta do serviço da dívida, que cresceu barbaramente, como o Padovani já falou, nós
teremos algum choque de impostos, mais hoje, mais amanhã. Não acho que será nos produtores, acho que será em todo o mundo. O que me preocupa especificamente no nível dos produtores, que é por óbvio onde eu me preocupo mais por ser um economista-chefe de uma federação de agropecuária brasileira, é como que isto vai se dar. Porque eu posso tributar as pessoas de uma forma que gera um impacto A, ou posso tributá-las de uma forma que gera um impacto B. Essa medida tomada pelo governo de São Paulo, de tirar os benefícios fiscais de maneira linear, 25%, e passar a cobrar imposto de defensivo, de semente, de fertilizante, esta é a pior forma de tributar. Por que esta é a pior forma de buscar esses impostos? Porque eu estou gerando cumulatividade ao longo do processo produtivo daquele produtor. Eu estou encarecendo os custos de produção dele e tornando ele menos competitivo no mercado nacional e no mercado global. Então, esse é o pior jeito de tributar o agronegócio, é fazer isso como foi feito. Só que hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma guerra lá no CONFAS. Eu estou com muito medo do convênio 100, eu estou com muito menos medo do convênio 52 e talvez fazer a reforma tributária, mesmo com as vicissitudes que ela tem e com os problemas que ela eventualmente possa apresentar, talvez seja melhor do que nós termos uma quebra lá no CONFAS e perdermos o convênio 100, perdermos o convênio 52, não termos o consenso e termos no Brasil inteiro uma medida esdrúxula como essa que foi tomada pelo governo de São Paulo. Padovani, produtor rural pagando a conta, já que ele está inserido num setor aí que aparentemente foi o que menos sofreu com a pandemia. Isso é fato na sua percepção ou a conta, como diz o Daluz, vai ser distribuída para todo mundo? Vai ser distribuída. Mais uma vez, eu concordo pelo seguinte, isso é um problema das reformas. Toda reforma que você vai fazer algum tipo de ajuste, você procura falar assim, o outro paga a conta, eu não pago minha conta. No caso da reforma tributária, é exatamente isso. O pessoal da agricultura fala, não pode ser, eu não posso pagar a conta. O pessoal de serviço fala a mesma história. O pessoal da indústria fala que, poxa, eu já pago demais. Então, como é que você resolve esse negócio? E por que a reforma vai sair nesse momento? Porque o sistema ficou inviável para todos, para quem arrecada, para quem paga. E assim, é inacreditável como isso destrói o ambiente de negócio do país. Você tem um sistema caótico, complexo, que ninguém entende, pesado, portanto, você tem que atacar esse problema. Então, eu concordo que alguns setores serão penalizados, isso vai ter a menor dúvida que isso vai acontecer, mas, por outro lado, o que se espera que a reforma gere é um sistema mais racional, que você consiga, pela primeira vez na história recente, entender como que ele funciona, ter menos pessoas na sua empresa trabalhando para pagar impostos, e isso aumente a produtividade da economia. Então, a resposta por um lado, você vai ter que pagar mais, não tem a menor dúvida, setores que pagam pouco hoje terão que pagar mais, mas em compensação, e essa é a história da reforma, o país vai crescer mais. João Batista, pagar mais ou crescer mais ou as duas coisas juntas, João? Não, vamos de novo passar uma régua aqui e dizer que pela primeira vez nós estamos falando para o agro de uma maneira muito clara, dizendo que vai sobrar para vocês, porque não tem alternativa. É o que os economistas estão chegando à conclusão. Quer dizer, não estão chegando à conclusão, não. Chegando à realidade dos fatos. Não há alternativa. Claro que o Antônio da Luz acha que dá para distribuir para muita gente, mas quem está com dinheiro, quem está rendendo, quem está gerando renda, o agronegócio, é lá que virá mesmo. Cabe às instituições do agronegócio se organizarem para enfrentar o apetite do leão. Ponto. Agora vem a questão fundamental para a gente sobreviver, eu, Padovani, Antônio da Luz, você, Alex, e quem está nos assistindo, ao 2021, né? Porque nós não vamos ter mais auxílio emergencial, os russos vão ficar muito bravos, vão ser estimulados pela esquerda, não sei se teremos manifestações nas ruas, mas teremos uma ebulição política, sim. Hoje está tudo muito que bem, o recado das urnas foi que a esquerda foi derrotada, embora os jornalões não queiram aceitar, mas quem perdeu foi a esquerda, o PT sumiu e o centro ganhou, a moderação ganhou, beleza. Só que não é com moderação que a gente vai resolver o problema lá de fora da realidade. Então, a questão volta-se para apoio popular. O governo só se sustenta com apoio popular, e apoio popular se faz com comunicação, se faz com populismo, faça o que bem entender, mas é preciso ter apoio popular.
A pergunta é, saindo dos gabinetes dos economistas, sem nenhuma pejoração, né? Saindo dos gabinetes dos economistas e quem dirige a economia do país, etc., indo para as ruas. O governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, vai ter apoio popular para conseguir fazer as reformas e controlar, né, a ansiedade da patuleia? Fica a minha pergunta. Tá aí, quem começa? Pode ser você, Padovani? Vamos lá. Pode, vamos lá. Eu vou ser muito direto aqui para a pergunta do João. O que a população brasileira quer é emprego. É isso. Ponto final. Não tem conversa. E eu acho que os setores, em vez de estarem muito preocupados com o que vão pagar de imposto a mais, eles deveriam estar desesperados com o tamanho do Estado brasileiro. Devia ter uma campanha nacional para se aumentar a eficiência do serviço público, para se fazer a reforma administrativa. A gente tem que controlar a despesa pública nesse país. Esse é o nosso grande problema. E o Antônio foi muito preciso. Quer dizer, enquanto a gente tiver esse nível de despesa pública, nós teremos uma arrecadação alta. Quer dizer, não adianta a gente reclamar que os impostos são pesados no Brasil se a gente não luta para reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Então, eu acho que as reformas, João, vão sair pelo seguinte, porque a população brasileira está desempregada porque as empresas quebraram. Historicamente, toda vez que você vê a população irritada porque está sem emprego, há uma pressão por mudança. É por isso que as reformas estão acontecendo desde 2016. A gente aprovou limitação de gasto público, colocamos uma limitação constitucional do gasto público, fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, todo mundo achava que não sairia a reforma da Previdência, fizemos a lei de saneamento, aprovamos a lei de falências, faremos agora a autonomia do Banco Central. Portanto, as reformas estão acontecendo. Por que as reformas estão acontecendo? Porque o presidente Temer achou uma boa ideia? Porque o presidente Bolsonaro achou que valia a pena? Não, porque existe um desemprego elevado, empresas quebradas, e isso pressiona os políticos para a ação. Portanto, os políticos reagem ao ambiente de crise e a forma de reagir nesse momento é com reformas. Geração de emprego da Luz tá na sua prioridade também de recuperação da economia aí? Não há dúvida. Eu acho que o Padovani foi muito preciso no ponto dele e escolheu muito bem aquele ativo da economia que é o que mais representa esse sentimento, que é o emprego. Agora, atrás do emprego tem uma empresa, né, que também está passando por dificuldade, também precisa de crescimento econômico, também precisa ver o país deslanchar. E isso se faz com reformas. E eu entendi o recado que as urnas deram agora no domingo passado, e como já tinham feito lá no primeiro turno, mas nós também entendemos muito bem o recado que elas deram lá em 2018, quando elegeram o presidente Bolsonaro e quando elegeram esse Congresso que nós temos, porque o recado era muito claro no sentido, nós queremos reformas. Todo mundo que foi favorável às reformas teve um bom desempenho eleitoral. Quem sempre se mostrou contra as reformas teve um mau desempenho eleitoral. Você falou agora há pouco que o PT, que é a esquerda, né, que a esquerda foi mal no Brasil inteiro. O PT, nenhuma capital vai administrar nos últimos 35 anos, desde a redemocratização, sei lá desde quando, nunca antes na história desse país, como diria lá o grande mandatário do PT, né? O grande caudilho petista, o ex-presidente Lula. Mas veja só, eu vou pegar o que você mesmo falou, João Batista. A esquerda saiu derrotada nessas eleições. E vou pegar o que o Padovani falou sobre essa questão das reformas. Quem é que votou contra a reforma do saneamento? Quem é que votou contra a reforma da Previdência? Quem é que votou contra a lei do teto dos gastos lá do governo Temer? Quem é que votou contra a reforma trabalhista? A esquerda. E o que aconteceu na eleição de 2018 e na eleição agora de 2020? A esquerda diminuiu de tamanho. Quer maior recado do que esse da população? Diz assim, nós queremos fazer reformas. Eu não aguento mais minha empresa mal. Eu não aguento mais procurar emprego e não achar. Nós precisamos de reforma. Olha, recado mais claro que a população está dando do que esse que tem dado nas urnas, repelindo aquelas pessoas que votam sistematicamente contra esse calendário de reformas, mandando elas de volta para casa, recado maior do que esse eu não consigo ouvir, sinceramente. Muito bem, senhores, estamos caminhando aí para o final da nossa conversa, temos no máximo 10 minutinhos aí. Vou pedir para o João, então, João,
fazer as suas ponderações finais, a sua pergunta final, enfim, para quem você quer direcionar aí, e a partir daí a gente vai já caminhando para as nossas considerações finais, ok? Não, repetindo, né, o que o grande filósofo Edson Arantes do Nascimento nos trouxe, nos legou temos que saber parar, né? Então, eu acho que esse bate-papo está ótimo, abordamos todos os cenários possíveis e a gente só tem que reforçar isso que o Padovani e o Antônio da Luz estão nos deixando aqui. Nós precisamos de reformas, temos que enfrentar de peito aberto a necessidade de ter impostos, sim, para quem pode pagar, né? E fazer cada vez mais comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, para mais e mais pessoas entenderem da situação que a gente está nesse momento e que a gente não pode piorar, temos que melhorar. E aí, havendo apoio e compreensão popular que já estamos tendo, avançaremos sim. Acho que é a minha conclusão e digo que fico muito agradecido no nome do Notícias Agrícolas pela presença do Padovani e do Antônio da Luz conosco aqui, Alex. Muito bem. Só para a gente encerrar uma última perguntinha, o ministro Paulo Guedes sempre trouxe ou queria ressuscitar aí a tal da CPMF e o Congresso sempre se mostrou contrário. Diante desse cenário que a gente tem agora, fica mais fácil a aprovação da volta da CPMF ou da ferramenta que o governo pretende trazer como substituta aí da CPMF? Quem responde? Não, deixa eu começar então. Eu acho que sim, fica mais fácil. A gente está saindo endividado, muito endividado da pandemia, e a gente vai ter que pagar essa dívida. E uma forma de pagar é aumentar imposto. Toda a discussão de aumento de imposto, no entanto, ela vai acontecer no âmbito da reforma tributária. Então, eu acho que aí a ideia do governo não é que não se possa aumentar impostos, mas que a carga tributária fique contida. Então, eu acho que provavelmente você vai racionalizar um pouco a estrutura tributária e eu acho que ao final do dia a gente não vai ter como escapar, a gente vai ter algum imposto sobre transações digitais, alguma novidade vai aparecer, porque o Brasil... ele tem, além de ter uma estrutura tributária confusa, complexa, é uma estrutura tributária arcaica, ela precisa ser modernizada. Então, teremos impostos novos, na minha opinião, mas eu ainda compro a ideia de que a carga tributária fique mais ou menos equilibrada, porque não há como reduzir carga tributária quando a despesa pública é espetacularmente elevada. Então, acho que sim, acho que a gente deve se preparar para um cenário de aumento de impostos. Da Luz, concorda? Concordo, também acho que a própria situação das finanças públicas brasileiras vai tornar mais possível a aprovação de um imposto desta natureza. E eu que cansei de defender o Paulo Guedes aqui no Notícias Agrícolas, eu me sinto muito à vontade de dizer que eu não concordo com esse tipo de imposto sobre transações financeiras de nenhuma natureza, por conta da sua acumulatividade, por conta dos impactos que ela gera, os efeitos colaterais que ela gera na economia. Mas também sei que nós não temos outra alternativa que não seja ali adiante, mais hoje, mais amanhã. Se não fizermos uma reforma administrativa muito forte, nós teremos que aumentar imposto. Ou a gente baixa gasto, ou a gente aumenta a receita. Não tem terceira via. Ou baixa gasto, ou diminui receita. A única coisa que poderia servir numa terceira via é um misto dos dois. Eu baixar gasto e não baixar tanto o gasto e não aumentar tanto a receita. Aumentar um pouquinho os impostos e baixar um pouquinho o gasto para fazer o efeito de um só. É o melhor que dá para fazer, é uma dessas três coisas. Mágica não existe. Agora, se nós sabemos que nós vamos levar uma raquetada, eu tenho que escolher com que mão o cara que vai me dar a raquetada vai me dar, vai me bater. Se ele é destro, eu quero que ele me dê a raquetada com a mão esquerda. Se ele é canhoto, eu quero que ele me dê a raquetada com a mão direita. Então, se eu não posso escolher levar ou não a raquetada, eu quero levar a forma, quero escolher a forma, como vai ser me batido e em que lugar do corpo vai pegar. Acho que tributação sobre movimentação financeira é uma péssima forma de levar uma raquetada. Então, espero que nós encontremos, dentro do bojo da reforma tributária, mecanismos melhores de tributação e, se tiver que aumentar a carga tributária, que se faça de maneira clara e transparente e da maneira mais neutra possível para o ambiente econômico.
Legal. E já peço para você engatar as suas conclusões finais aí, Daluz, principalmente pensando em 2021, o que vem por aí? Bom, eu sou muito otimista, Alexander. Sou muito otimista com 2021. Eu sou otimista de maneira natural. Eu não aguento mais esse ano. Tem que passar logo. E esse sentimento de passar logo esse ano me traz a sensação que o ano que vem vai ser muito melhor do que esse. Então, tudo indica que nós vamos ter um ano muito melhor do que esse. Desafiador é verdade. De fazer a faxina é verdade. Mas pelo menos nós vamos parar de sujar a nossa casa como nós estamos fazendo esse ano. Eu tenho uma expectativa muito boa para o país em 2021, melhor ainda para o agro, deixar bem claro. Eu tenho uma perspectiva para o agro muito melhor do que eu tenho para a média do Brasil. E queria agradecer muito, Alexander, a oportunidade de estar contigo hoje, de debater com o João Batista, que é um grande brasileiro, debater com o Padovani, que é um grande colega, um brilhante economista. Agradecer muito a vocês a oportunidade e parabenizar vocês por ser o único instrumento de mídia que eu conheço que dá a oportunidade para o agronegócio de ter este tipo de debate, este tipo de discussão, que nós costumamos ver mais lá no âmbito dos bancos, das grandes indústrias, e o agro, por ser o motor da economia, tem que saber bem e corretamente o que está se passando. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de debater com o Padovani e com o João Batista para esse meu público, que é o público que paga o meu salário, aquele que eu escolhi trabalhar, que é o público dos produtores rurais do agronegócio. Muito obrigado, Daluz. Roberto Padovani, suas considerações finais, principalmente com foco em 2021, o que você espera, Padovani? 2021 é um ano de alívio, né? A gente não vai ter o confinamento que tivemos no primeiro semestre, a gente está diante de um novo ciclo de alta de preços de commodities, China crescendo muito, Estados Unidos no início de ciclo econômico, portanto o quadro externo é muito favorável. Qual que é a mensagem? A mensagem não é 21 não, 21 as coisas vão caminhar bem. A mensagem nossa é que esta é uma oportunidade histórica que temos aqui no país para enfrentar problemas. Qual que é o problema brasileiro? É baixa produtividade e um Estado muito inchado. Temos que enfrentar esses dois problemas, no caso, no curto prazo, com reforma tributária e reforma administrativa, além das concessões. Então, acho que o debate público, ainda que a gente esteja avançando, saindo da recessão, tendo um cenário econômico melhor à frente, a gente tem mais do que nunca que usar esse momento para dar senso de urgência às reformas que precisam ser feitas. De novo, temos que avançar na reforma tributária, temos que avançar na reforma administrativa. Estamos diante de uma oportunidade de ouro. As crises geram oportunidades importantes. Tivemos uma crise em 2015, temos outra em 2020, portanto o país está avançando. O Brasil é um país que é muito responsável e pragmático no final do dia. Portanto, eu sou otimista também. Legal. João Batista, deixo para você o encerramento dessa nossa conversa, faça a sua conclusão e faça também a sua projeção aí para 2021. O que você espera, hein, João? Não, eu acabo ficando entusiasmado de ouvir o Padovani e o Antônio da Luz, porque eu estava com a impressão que no dia 1º de ano, né, dia 31 para o dia 1º, vamos entrar no 21 e olhar assim, abrir a porta. Acho que não, acho que sim. Agora eu vou, viu, Alex? Então vou para continuar brigando em favor do Brasil. Acho que é isso que fica nessa nossa conversa com essas pessoas brilhantes, esses grandes brasileiros. Vou para 21 com muita força, com muita vontade de ter um Brasil com reformas, um novo país de paz e justiça para todos. Obrigado, Alex. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Muito bem. E com a fala do João Batista, a gente encerra a nossa transmissão aqui, agradecendo ao Antônio da Luz, o economista-chefe da Farsul, agradecendo ao Roberto Padovani, economista-chefe Banco BV, João Batista Olive, direto lá de Arthur Nogueira, direto da Janela do Campo, também trazendo sempre aí aquela pitada a mais para a nossa discussão. Muito obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Muito bem, e dessa forma a gente encerra esse nosso debate, essa nossa conversa, principalmente colocando aí as perspectivas à mesa para que você chegue, afinal de contas, a 2021 com boas perspectivas, pelo menos. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.